Olá, senhores. Vamos aí, então dar início à aula 4, né? E nessa aula a gente vai recapitular um pouquinho do que já foi visto de Mu e Move, aplicando aos gráficos que nós vamos ter que analisar agora, tá? Então, cuidado, treinem bastante os exercícios de gráfico. Gráficos vestibulares gostam, né? E dá para fazer pegas aí para nós, né? As famosas pegadinhas. Então, nós vamos ver gráfico de Mu e Move e eu vou comparar. Vai chegar no slide que eu vou comparar os dois para vocês aqui. Bora lá, então, ó. Olha só que bacana. A primeira coisa que nós vamos analisar, então, é começar pelo gráfico de Move, tá? Depois eu volto e comparo dos dois já, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Obviamente que nós podemos analisar gráfico de espaço em função do tempo. Depois, velocidade em função do tempo. E raramente aparece para vocês a aceleração em função do tempo, certo? Lembre-se que primeira grandeza que a gente cita, no caso aqui espaço, velocidade e aceleração, elas sempre vão estar representadas no eixo Y para nós, certo? E a segunda grandeza é sempre no eixo X, no caso aí é sempre o T no eixo X. O que nós vamos ter que perceber? Olha lá então. Para move, tá? Tudo isso que eu vou falar agora para vocês aqui, ó, movimento uniformemente variado, estão vendo? Como no gráfico espaço por tempo, eu preciso de uma equação. Qual é a equação que fala de espaço em função do tempo para nós? Seria a equação do sorvetão. E se vocês observarem, essa equação é uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau gera para nós, o gráfico, né, a curva característica, um arco de parábola. Então, percebo que nós vamos ter, vou passar por cima do desenho, tá? Olha lá. Nós podemos ter uma parábola com boca para cima, e aí tem um significado isso, tá? Significa que a tua aceleração ela é positiva. Ah, o movimento é acelerado? Não estou falando isso, porque lembra que a gente tem que comparar? Teve uma aulinha extra que eu passei para vocês de classificação do movimento. Toda vez que a aceleração e velocidade tiver mesmo sinal, a gente classifica como movimento acelerado. Toda vez que elas tiverem sinais contrários, a gente classifica como movimento retardado. Então aqui eu não estou falando isso, estou falando apenas que se a concavidade ou a boca da parábola é para cima, você já pode ter certeza, a tua aceleração é positiva. E olha no outro, gráfico espaço por tempo, eu também posso ter uma parábola, porém com concavidade para baixo. A boca da parábola ser para baixo. Quando isso ocorre, senhores, indica para nós que a nossa aceleração é negativa. Não estou falando que o movimento é acelerado nem retardado, apenas que a aceleração é negativa. Curiosidade muito importante, é importante vocês saberem, o vértice da parábola, tá vendo esse pontinho preto que eu estou colocando aí, ó? Não importa se é na parábola com boca para baixo ou boca para cima. O vértice, olha só que bacana, ele indica para nós inversão do movimento. Peraí, significa que o móvel vai inverter o movimento dele? Ele estava andando a favor, agora vai andar contra a trajetória? Ou ele estava andando contra, agora vai andar a favor da trajetória? Exatamente. E meninos, todo mundo que inverte um movimento tem que parar. Por isso que a gente pode afirmar sempre que no vértice da parábola, a velocidade do teu móvel que está sendo estudado vale quanto? Vale zero. Esse, senhores, seria o gráfico mais importante para nós, tá? É o gráfico onde nós temos mais detalhes para serem analisados aí. Tudo bem? O segundo gráfico que nós temos aqui seria a velocidade em função do tempo. A equação velocidade em função do tempo é a equação do Vievot. E percebo que essa equação, o expoente é 1, ou seja, é uma equação do primeiro grau. Se eu tenho equação do primeiro grau, a matemática fala para nós, toda equação do primeiro grau, a curva característica é uma reta, certo ou não? Só que se vocês observarem aqui, nós podemos ter dois tipos de reta. Eu posso ter o gráfico velocidade por tempo, ao qual a reta é crescente. E aí vem uma dica que nem está aqui na foto. Toda vez que a reta é crescente, indica que a tua aceleração é positiva, certo? Ou eu posso ter uma reta decrescente. Se a reta for decrescente, indica para nós no gráfico de velocidade por tempo, tá? Que a aceleração ela é negativa. Belezinha? Essa linha pontilhada que tem nas figuras é para indicar se o gráfico do item A for exatamente o gráfico do item B, só que um espaço por tempo e outra velocidade,
essa linha pontilhada, deixa eu colocar aqui um visorzinho para vocês, ó. Essa linha pontilhada aqui é para indicar, ó, no vértice da parábola, ó, o valor da velocidade aqui, 0. Mesma coisa aqui, ó, no vértice da parábola, ó, o valor da velocidade aqui para nós, 0. Beleza? Já no gráfico da aceleração por tempo, senhores, é o que menos aparece para nós, porque ele é bem simplesinho, né? Olha só. No move, a aceleração ela é constante. Então, qualquer instante que eu pegue, o valor tem que ser o mesmo. Então, se eu pegar no instante 1 segundo, vou ter aquela aceleração A. No instante 2 segundos, a aceleração continua valendo A. E assim por diante. A única coisa que tem como saber, então, é uma reta paralela ao eixo T, que é o eixo do tempo. Ou a tua aceleração é positiva, ou a tua aceleração vai ser o quê? Negativa. Mas o gráfico da aceleração por tempo não representa nada muito importante para nós, certo? O mais importante é espaço por tempo e velocidade por tempo. Agora, olha só, meninos. Se nós compararmos com o gráfico de move, olha que bacana agora. O gráfico de o movimento é uniforme, estão lembrados? A velocidade é constante. A equação espaço em função do tempo aqui para nós é a equação do sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. Uma equação do primeiro grau. Isso indica para nós, portanto, que a curva característica de uma equação do primeiro grau seria uma reta. Então, quando a gente tiver gráficos de nós podemos ter espaço em função do tempo. Espaço em função do tempo. Uma reta crescente ou uma reta decrescente. Certo ou não? Toda vez que a reta for crescente, é só você olhar para o eixo Y, ó, o eixo do S, significa que os valores do espaço estão aumentando. É porque eu estou progredindo na trajetória. Então, eu garanto que o movimento é progressivo e a minha velocidade, portanto, é positiva. Quando a reta é decrescente, significa que eu estou retornando na trajetória. Então, seria um movimento retrógrado. Percebam que a velocidade é negativa. Fechou? No gráfico espaço por tempo do move foi o que a gente acabou de ver, né? Toda vez que a boca for para cima, a gente vai ter aqui uma aceleração positiva. E toda vez que a boca da parábola for para baixo, indica para nós uma aceleração negativa, certo? A peão agora ele está colocando retardado acelerado aí. Ele não, né? Eu. Aqui está colocando acelerado e retardado. Exato. Porque olha a análise que nós vamos fazer aqui agora. Ó. Vou fazer em verde, hein? Toda vez aqui a aceleração é constante e positiva, certo ou não? Ela não muda o sinal nem o valor. Move, aceleração é constante. Toda vez que a aceleração e velocidade tiverem sinais contrários, indica para nós que o movimento é o quê, senhores? Retardado. Lembra? Sinal diferente, movimento retardado. Porém, se velocidade e aceleração, perdão, aqui, se velocidade e aceleração tiverem mesmo sinal, aí indica para nós que o movimento é um movimento acelerado, né? Então, percebo que antes do vértice, o movimento é retardado. E depois do vértice, o movimento é acelerado. Belezinha? Volta lá, vamos no segundo gráfico. Olha aqui. A aceleração agora é negativa e ela é constante. E é negativa porque a concavidade da parábola é para baixo. Toda vez que velocidade e aceleração tiverem sinais contrários, então percebo que aqui a velocidade é positiva, né? Porque ele está subindo na trajetória, progredindo na trajetória. Porém, a aceleração é negativa, sinais contrários indica para nós o movimento sendo o quê? Retardado. Em contrapartida, quando elas tiverem o mesmo sinal, aqui, ó, velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Ó, o gráfico voltando lá no gráfico do espaço, tá vendo? Ó, na trajetória. Velocidade negativa e aceleração negativa, mesmo sinal, indica para nós que o movimento é o quê? É acelerado. Eu vou dar uma dica para vocês. Nós já sabemos que o vértice da parábola, ó, o vértice aqui, ó, a nossa velocidade vale quanto mesmo, senhores? 0. Vértice da parábola, a velocidade vale 0. Sempre antes, ó, sempre antes de chegar no vértice da parábola, o teu movimento é retardado. Óbvio, né? Se ele está em movimento e vai parar lá no vértice, é porque o movimento é retardado, está desacelerando. E sempre após o vértice, o teu movimento sempre vai ser acelerado. Não importa se a parábola é para cima ou para baixo. Lembrando só um detalhe, meninos.
Lembre-se que aqui é um gráfico de espaço em função do tempo, não tem nada a ver com a trajetória. Olha, o corpo está descendo e agora ele está subindo. Não, o gráfico não mostra a trajetória para nós. Toda vez que ele perguntar a trajetória, você pode responder: trajetória é indeterminada. Você não tem como saber a trajetória. Você não está junto no movimento para saber se ele está virando para a direita, para a esquerda, se ele vai reto, se ele sobe, se ele desce. Então esqueçam trajetória. Nada aqui para nós indica trajetória. Fechou? Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, então. Olha que bacaninha. Existe uma informação muito importante para nós aqui nessa figura. Olha só. Só que só vale no gráfico espaço por tempo, isso daqui, tá? Olha que bacana. Óbvio que em outros gráficos nós temos outras análises a serem feitas, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é nesse daqui do estirador escrito aqui. Toda vez que tiver um gráfico, ó, que eu estou falando, toda vez que você tiver um gráfico espaço por tempo, isso aqui nos dá uma informação muito importante. Olha só que bacana. Se você calcular a tangente de inclinação da sua curva característica, e aqui eu tenho uma reta, certo? Uma reta seria movimento uniforme, mas eu poderia ter uma parábola, não tem problema. No ponto, eu pego a tangente nesse ponto. Se eu calcular a tangente desse ângulo, ó, tangente de alfa, o que essa tangente fornece para nós, meninos? Olha que bacana. Tá vendo o triângulozinho que foi formado aqui, ó? Tem um triângulo aqui, ó, um cateto oposto ao ângulo e um cateto adjacente a esse ângulo, certo? Toda vez que eu calcular a tangente, tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, olha lá. O cateto oposto, ΔS. O cateto adjacente, ΔT. Isso significa que ΔS sobre ΔT é a mesma coisa que o que para nós, meninos? Que a velocidade, né? Não é nem velocidade média, vamos colocar só V. É a própria velocidade do móvel naquele instante. Ah, peão. Então, a hora que eu pego o gráfico de mu, como é uma reta, qualquer ponto que eu pegar aqui, o ângulo de inclinação é o mesmo. Então, a tangente tem o mesmo valor em todos os pontos. Significa que a velocidade tem o mesmo valor em todos os pontos? O movimento é uniforme, a velocidade é constante. Exatamente. Isso aqui é muito bacana, senhores, vocês saberem, tá? Ajuda muito. Por exemplo, deixa eu tirar esse gráficozinho daqui agora, tá? E vamos apagar o restante. Por exemplo, dá um exercício extra para vocês aqui, ó, analisarem no próximo slide. Vem com o tio. Esse exercício. O gráfico a seguir ilustra a posição de uma partícula em função do tempo. A relação correta entre as velocidades escalares instantâneas VA, VB e VC nos pontos A, B e C, respectivamente, é... Bom, eu não tenho valores, mas eu sei que o gráfico é espaço por tempo. O que eu vou fazer? Em cada ponto, eu vou traçar uma reta tangente. Quer ver? Olha o ponto A. Tracei a reta tangente ao ponto A. Olha o ponto B. Tracei a reta tangente ao ponto B. E olha lá no ponto C. Tracei a reta tangente ao ponto C. E eu vou comparar o ângulo delas sempre em relação ao eixo horizontal. Então, olha aqui, eixo horizontal no A, eixo horizontal no B e eixo horizontal no C. Ficou meio torto do C, vamos ajeitar ele. Eixo horizontal lá no ponto C. Olha que bacana. O ângulo, vou colocar em vermelhinho aqui, entre lá no ponto A, entre a reta tangente e a horizontal, eu vou chamar esse ângulo de alfa, certo? O ângulo entre a reta tangente no ponto B e a horizontal é esse ângulo beta. E o ângulo entre a reta tangente e o ponto C e a reta horizontal, nesse caso nós sabemos quanto é que vale, né? Parece muito próximo no ângulo de 0 graus, certo ou não? Meninos, eu acabei de falar para vocês que toda vez que você calcula a tangente de um ângulo, isso dá para nós o quê? A velocidade no ponto.
E óbvio que quanto maior o ângulo, maior é a tangente de um ângulo. Um exemplo, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. Tangente de 60 é raiz de 3 apenas, e assim por diante. Então, óbvio que quem tem o maior ângulo tem a maior tangente e, consequentemente, também tem a maior velocidade. Portanto, eu posso afirmar que a velocidade no ponto C, ela vale zero, praticamente, porque o ângulo ali de inclinação da tangente vale zero. Pião, não é um vértice da parábola? É. Então, eu não posso falar direto que vale zero a velocidade? Óbvio que pode, nós só estamos justificando agora para vocês. O beta tem um ângulo muito parecido com o ângulo alfa, não tem? Sabe o que vai determinar quem é maior e quem é menor? No caso aqui, o VB ser maior do que o VC e o VC ser maior do que o VA. Aí você vai falar, peão, como é que zero pode ser maior que alguma coisa? Muito simples. Como essa reta é decrescente, ela está inclinada para baixo, a reta do A, indica para nós que o movimento é retrógrado, certo ou não? E, portanto, a gente pode falar que a velocidade desse móvel nesse trecho ela é negativa. E, obviamente, que o zero ele é maior do que valores negativos para nós. Então, como a velocidade VA é negativa, ó, se eu for colocar em ordem decrescente, eu vou ter VB, que é a maior, porque tem maior ângulo de inclinação, depois o VC, que é zero, e por último o VA, que é negativo para nós. Se ele quiser em ordem crescente, então nós vamos colocar que o VA é menor do que o VC e, por sua vez, menor do que o VB. Dessa forma, a melhor alternativa está em ordem decrescente, seria a alternativa B para nós aqui. Fechou, meninos? Vamos voltar lá no gráfico. Olha só, mais coisa para a gente analisar, né? Agora nós temos gráfico de velocidade em função do tempo. No MU, movimento uniforme, a velocidade é constante. Por isso que a reta ela é paralela ao eixo T para nós, certo? Porque em qualquer instante que eu pegar aqui, ó, o valor da velocidade é sempre o mesmo. Diferença que podemos ter é que você pode ter um movimento progressivo, ao qual a velocidade é positiva, ou um movimento retrógrado, ao qual a velocidade é negativa. E no movimento uniformemente variado, vamos lembrar a equação do movimento uniformemente variado? É V igual V0 mais A vezes T, estão lembrados? É uma equação do primeiro grau. Portanto, tem que ser reta para nós, né? Reta crescente, vimos agora há pouco, a aceleração é positiva. Reta decrescente é quando a aceleração é negativa para nós. Tudo bem? Tomar cuidado que, olha só, antes de zerar a velocidade, o movimento é retardado. Olha só que bacana. Antes de chegar no vértice, o movimento é retardado. E depois do vértice, esse movimento passa a ser um movimento acelerado para nós. Tudo bem? Meninos, quando falar em gráfico de velocidade por tempo, tem uma relação muito importante para nós, que é isso daqui, ó. O que a área no gráfico velocidade por tempo nos fornece? Então, olha só. A área do gráfico velocidade em função do tempo, ele dá um valor que é exatamente igual ao ΔS que o corpo realizou. Porém, é um valor numericamente igual, tá? Nós não vamos falar que tem a mesma unidade de medida. Então, a unidade de 1 é um metro, a área é um metro quadrado para nós, que já é conhecido. Tudo bem? Então, aqui, senhores, toda vez que vocês tiverem gráfico velocidade por tempo, se vocês calcularem a área do gráfico, isso daqui te fornece um ΔS. Aqui, ó, a área do gráfico, sempre entre a curva característica e o eixo. Aqui vocês vão ter o quê? O ΔS do corpo. Ok? Então, são duas informações importantes. Vamos relembrar. No gráfico espaço por tempo, quanto mais inclinado tiver o teu gráfico, a tua curva característica, tangente naquele ponto, né? Quanto mais inclinada, maior é o ângulo, maior é a tangente, portanto, maior é a velocidade. Então, lembre disso. Maior inclinação no gráfico espaço por tempo, maior é a velocidade do corpo. E no gráfico velocidade por tempo, o que é importante a gente entender? Que a área do gráfico na velocidade por tempo fornece para nós o ΔS. Pião, e como que vai ser o sinal do ΔS? Toda vez que a sua área estiver para baixo do eixo T, o teu ΔS será negativo. Toda vez que a área estiver para cima do eixo T, aí o seu ΔS será positivo.
E aí você só soma para achar o ΔS total. No caso aqui, nós temos 2 ΔS, né, em cada gráfico aqui, ó. Tem um ali em cima e outro aqui embaixo. Esse aqui de baixo e um aqui de cima para nós. Fechou? E para finalizar, senhores, gráfico de aceleração por tempo. Esse é o mais simples, tá? Que eu falei para vocês não é tão importante. No movimento uniforme, você não tem gráfico, né? Perceba que a curva característica fica no eixo T, por quê? Porque nós sabemos que a aceleração no mu vale zero. A velocidade não varia no mu, né? A velocidade é constante. E no move? No move eu tenho aceleração, só que olha o gráfico dela, é uma reta paralela ao eixo T. Por quê? Porque a aceleração é constante no move. Ela não muda o valor nem o sinal. Então, ou ela é positiva, ou no máximo ela pode ser o que aqui? Negativa. Ixi, peão, a área aqui fornece alguma coisa para nós? Fornece. Não é importante essa informação, mas fornece. Olha cá. A área do gráfico velocidade versus tempo fornece um valor numericamente igual também, não é igual à unidade de medida, à variação da velocidade sofrida pelo corpo. Percebe que eu não estou falando a velocidade, estou falando a variação da velocidade, tá? Mas aqui, senhores, a gráfico aceleração por tempo, bem difícil aparecer para vocês. O foco de vocês são nos gráficos de mu e move, espaço por tempo, que eles vão misturar, inclusive, tá? E no gráfico de velocidade por tempo do move. Esses são os principais para nós. Fechou, gente? Acho que nos exercícios vai ficar mais claro para a gente poder entender o que a gente precisa saber, né? O que é importante. Mas, gente, estou à disposição no WhatsApp para poder tirar as dúvidas que forem necessárias. Fechou? Grande abraço a todos.